Localizada a cerca de 20 quilômetros do centro de Alto Bela Vista, a comunidade de Linha das Palmeiras é um pedaço de história viva, moldada pelo esforço, pela união e pela esperança de quem ali construiu a sua vida. Nos primeiros tempos, o cenário era de simplicidade, a terra cultivada com boi e enxada. Foi nesse chão fértil que a suinocultura, a avicultura e a produção leiteira foram se desenvolvendo, transformando o cotidiano e impulsionando a economia local. As festas da escola e da igreja eram momentos de encontro e celebração, onde cada sorriso, cada gesto e cada prato compartilhado fortaleciam ainda mais os laços de amizade. Acompanhe agora esta história que resgata memórias, valoriza tradições e revela como a força da comunidade de Linha das Palmeiras continua viva, mesmo diante das mudanças do tempo. Quando e como a comunidade foi formada? Foi no ano 1966. 6 de janeiro era a inauguração da escola. Escola Alexandre Schwambach. Quem foram os primeiros moradores ou as famílias pioneiras? Naquela vez, quando foi fundada, era o Hermino Herbig, meu pai, Alfredo Haubenthal, Berno Mila, Anselmo Mila, lá embaixo no Chato, perto da ponte de Palmeiras, e o Lauro Reines, o Valentim Tupão, depois tinha o Lauro Crinti para cima, Selfeiro Schneider, era daquela linha lá de Palmeiras, Selfeiro Schneider, e no fim lá em cima era o Engel, o Antônio e o Elvídio Engel. Há algum registro por que recebeu esse nome? Não sei, eu acho que antigamente tinha bastante palmeiras, assim, nas roças, assim, nas coxilhas, assim, tinha. Antigamente tinha bastante nessa região aí. Uhum. Eu acho por isso, porque a gente não sabe por que eles deram nome antigamente. Como era o dia a dia na comunidade antigamente? Simples, antigamente era. Tudo simples, mas se visitaram bem bastante. As visitas eram mais que hoje em dia. Lavrava com boi, derrubava mato, plantava milho com, como é que chama, o pica-pau, e era esse jeito. No meu tempo, quando eu saí de lá, não tinha adubo calcário ainda, mas logo depois entrou a integração da Sadia. Meu pai já começou a plantar com adubo e botar calcário e milho de grão em grão. Aí os porcos já foram dados concentrado. A Sadia fornecia. Antigamente era muito um ajudar o outro. Onde as pessoas compravam seus alimentos e produtos? Havia alguma feira ou um comércio local? Naquela época era Rancho Grande. Lá no Schwamba. E aqui para cima a maioria já não ia a Piritiba. Passava aí a Coxilha, tinha uma estrada e aí ia a Piritiba. No veio Kritzmann, depois era o Schwampa e Piritiba. Tempo o Poleto já era. No meu tempo que era Piazote, vinha no veio Magnus Kerber pegar em sexta-feira, tinha carne ali. O Rancho Grande lá no Gustavo Hasmer. Mas antigamente comprava o café, sal, uma outra farinha, porque plantava trigo, e não comprava muita coisa. Ele levava queijo na loja, levava manteiga e vendia e a troco de... E no meu tempo que ia na aula, nós tínhamos comércio lá em Lajado Mirim, lá em cima onde é a comunidade. O velho Francisco Michaud, o Celeste Berbian, o pai dos Assis, tinha o comércio lá. Aí comprava as coisinhas pequenas, 1 quilo de açúcar, 2, um café, o sal pegava em saquinho sempre. Quais eram as principais fontes de renda das famílias? Eram em forma de cooperativas, parceria? Como funcionava? Era suinocultura
E depois entrou a soja, então. Antigamente era suíno e plantava feijão. Mas só que não tinha aviário e chiqueiro também. Depois mais eles começaram com aviário, criar galinha, frango. Mas assim, antigamente, o principal era o suíno e plantar feijão e milho, para vender milho e feijão. No meu tempo que eu estava solteiro em casa, tinha pouca soja. Mas vendia gado, leite, passava o leiteiro e vendia porco gordo. Engordava a chiqueirada e vendia. Alexandre Schwampa, ele recolhia com o caminhão. Vinha até lá em casa, Palmeiras, ali na encruzilhada, e aí o pessoal trazia de carroça. Como era o relacionamento entre os moradores? Pelo menos aí na nossa linha, e se eu precisava um do outro, ele ajudava. E assim, a gente se dava bem na nossa linha aqui. E lá em cima, então, a gente, pouco ia, mas geralmente lá também. Quais eram as principais festas ou eventos que tinham na época? Festa de igreja e festa de escola. E festas assim. Mas em Palmeira, antigamente, isso era festa de escola. Era festa de escola que tinha aqui. Depois surgiu. Tem que construir a igreja mesmo. Daí fecharam a escola. Aí não dava mais festa de escola. Da comunidade da paróquia ou da capela e os Kerp do Mirim. Tinha festa da escola, era em outubro fazia, porque a padroeira era lá na escola, a escola era a igreja. Os Casagrande vieram tocar lá, os de Concórdia, a cavalo vieram de Parque do Tigre, tocar em Palmeiras, a cavalo. Como eram as escolas e o ensino na comunidade? Em 66, a primeira professora era Irene Cola. E 66. 67, começou as aulas, uma professora lá de Lajeado Paulino, Celira Cola. Não, Celira Klein. Celira Klein. Aí ela deu aula até maio, fim de maio. Aí ela foi embora, veio o irmão dela, o Armando Klein, até fim do ano. E ano seguinte tinha uma Belaver. E depois tinha uma Elvira Massin. Depois a Carmelinda, que se aposentou lá, já pegou. Primeiro os dois professores paravam lá em casa, na casa do meu pai. A Irene Cola e a Elvira Massin paravam lá. Primeiros, o Amando também, Klein, parava junto com meu pai. Os alunos levavam lanche. E antigamente o professor era o mestre da comunidade, o líder. Ele que mandava. Professor era superior. Aí tinha de dar. Ninguém dizia não propôs para alojamento assim. Por quê? Na verdade, lá o professor, que começa a vida do cidadão. Hoje os piá avançam, as professoras surram ela na sala de aula. No meu tempo não era assim, era respeito. Havia tradições culturais que marcaram a sua infância ou a juventude? Era os Kerp do Mirim, tradição cultural, né? Aí todo mundo já se preparava antes, aí matavam porco, matavam boi, fazia cuca, assava carne no forno a lenha, né? Aqueles fornos antigos, assava carne lá, fazia cuca, bolo, um outro. O caminhão da cerveja passava semana antes, trazia as Guaraná, aí o pai comprava uma caixa de cerveja, umas Guaraná e 1 litro de framboesa para fazer para as crianças, Guaraná para as crianças. Havia algum artista, músico na comunidade? Na comunidade tinha o Lauro Reines, o Alcides, eles tocavam um pouco de gaita, mas músico não saiu, não tinha. Depois lá em cima, no fim, lá o José Laurindo Welter, da banda lá em Tamanduá. No fim lá, mas isso foi depois dos meus tempos. Com relação à saúde, quando precisava de tratamento médico,
onde recorria? Bela Vista ou Piratuba. Depois, quando eu era rapazote, já grande, tinha um hospital aqui, uns 2, 3 anos, onde eu posto gasolina hoje. Ali tinha um hospital. Uma vez fui mordido de uma cobra, no fazer roça, e peguei na proteção, ele me mordeu no braço. E aí eu fiquei internado uma semana aqui no hospital. Ou se não, Bela Vista, Concórdia, quando era mais complicado era Concórdia, no Hospital de São Francisco. E o normal era Bela Vista. Tinha, Dr. Otto, tinha um outro jipe, o pessoal tinha carro, meu tio tinha jipe, ele tinha dias que ele quase todo dia saía para levar pessoal ou pegar de volta. Quais eram as principais práticas religiosas na comunidade? Católica era, no meu tempo ali, para baixo da Escola de Palmeiras, ali tem o Aníbal Lourenço, o Herbig, os Pilgrim, eles eram evangélicos, mas participava aqui igual, porque a comunidade era muito unida. E para cima era tudo católico, então. Se ajuntaram, o pessoal se ajuntou, o meu tio Laurodan deu um cedro para fechar a samba em roda, o Hermino Herbig deu, meu pai deu para madeira quadrada, e a comunidade se ajuntou. Essa casa está ali hoje ainda. É a casa do Elton Ross, da funerária Ross ali. Essa casa é aquela primeira escola de Palmeiras. Depois, quando inauguraram, eles fizeram um leilão, assim, discutido com envelope. Tem a escola que tem uma parte no envelope, tem o clube de mães, colocaram. Quem dava mais para... Sim, quem dava mais. Daí nós ganhamos a segunda porta para abrir. Quais mudanças significativas ocorreram na comunidade ao longo dos anos? Há bastante que foram embora e muitos que faleceram também já. Saíram daqui e faleceram nos outros lugares. Isso já. Principalmente, eles quase todos foram morar para Perdiva, aqueles que saíram aqui da comunidade, que não sabiam. Entrou os carros, entrou o rádio, antes não tinha, mas tinha de vender uma xícara de porco para comprar um rádio. Aí, no fim, entrou a luz, e aí foi mudando a coisa, né? A coisa melhorou. Depois veio a internet, e telefone, celular, mas isso já era depois que eu saí. Como foi a chegada da luz elétrica, água encanada ou outros serviços básicos? Lá, olha, que ano que foi, não sei. Mas demorou uns par de anos. Depois foi nos anos 70 e pouco mais. Era a Iruski. Iruski era naquela vez que instalou essa luz aí. Então tem o posto artesiano e também temos vertentes ainda. A gente só usa se falta no posto artesiano. Há eventos marcantes ou desastres naturais que moldaram a história local? Em 64, 5, quando deu a neve, me lembro, de madrugada, era lua clara, de repente começou a quebrar os galhos no potreiro, as caneleiras, no mato, lá de cima tinha mato, quebrou a taquara, aí levantamos, fomos ver, branco, tudo neve. Foi naquela época da minha enchente, era antes. Mas o Rancho Grande virou, entrou nas roças, lá no nosso potreiro, lá embaixo, onde era a sanguinha do lajado do Mirim entra, mas o nosso potreiro alagou tudo. Muita água, muita enchente. Onde é a ponte de Palmeiras, hoje lá onde vai a Barra do Pinhal, ali alagou muito. A chegada da usina hidrelétrica trouxe mudanças na rotina da comunidade? Deu umas mudanças, deu a ponte na Barra do Pinhal, que nunca tinha. Aí a Girasul botou a ponte lá. Atualmente, quais são as principais atividades econômicas da comunidade? Grão se vende pouco, tem um ou outro que vende um pouco de milho, planta um pouco de soja, mas a maioria está só leiteiro e suínos. Atualmente, leite e gado. Tem um ou outro, tem porco também, parceria, que nem o Medioranes tem porco, o Laudi Engel tem, e o forte é leite.
Houve mudança significativa nas práticas agrícolas ou na produção local? Isso mudou muito, porque antigamente é tudo feito com boi, arado. Enxada? No meio das pedras, a gente tinha carpicho, enxada. E agora hoje em dia não, eles passam veneno. E com foice também? E roçar. planta. E passa veneno, depois planta, onde é que é plano com máquina. E outros pedaços, a maioria já tudo. A maioria está tudo estocado já e não... Mudou muito o sistema. No nosso tempo, quando um animal saía fora, ia na roça, mas aquela conversa, o gado não pode ir na roça. Hoje salta as vacas tudo na roça, comer aveia, né? Faz uma pastagem, salta as vacas. Antigamente, se os velhos enxergavam soltar 5, 6 vacas ou 10 da roça para comer aveia, isso era o fim do mundo. Hoje é costume, tradição isso. Hoje fazem até estoca, enterra as pedras, a terra fica sem pedra, puxa esterco, tanque, e assim vai indo. Em pequena propriedade fazem mais do que antigamente com uma colônia. Alguma lembrança, história ou curiosidade que tenha marcado a sua infância ou juventude que gostaria de compartilhar? O primeiro era o Marcelo Lena, depois foi para Rancho Grande, o Egon Tick. Depois era de Bela Vista, o Egon Tick. A família dos Tick. Levava a Rancho Grande, tinha latinho lá. Fazia queijo. De charrete. De charrete, sim, com mula. Às vezes em temporadas tinha pouco leite, vinha a cavalo, dois taros, levava lá 100 litros de leite. Antigamente tinha 4, 5 litros, 10 litros, não tinha 200 litros que nem hoje. Tem um cara ali que agora vai dar 1000 litros por mês, não. Por dia? Por dia eu acho que é por dia. Muito leite, muito. 150 mil litros recolhe por dia aqui na Latinha, na Tirol. 150 mil por dia hoje. Quando ia nos bailes de Rancho Grande, às vezes o rio estava um pouco mais alto, e daí de madrugada para voltar com a canoa. Escuro, que não enxergava nada, atravessava e descia, até que achava o porto para encostar a canoa. Às vezes tinha 8, 10 pessoas, fazia 2, 3 viagens. O que você acredita ser essencial para o futuro da comunidade? Eu digo que está meio difícil para manter as comunidades em pé. Porque do jeito que está indo, os velhos vão morrendo e os novos vão para a cidade e daí fica um ou outro depois. O que você sente mais saudades da época antiga? As amizades, o povo não se visita mais como era uma vez. Antigamente, aqui, em domingo à tarde, sábado já, o pessoal estava cheio, caminhando ali com as famílias inteiras, mulher com sombrinha, ia passeando no vizinho, no compadre, na comadre. Hoje tu não vê mais isso. Acerta vão de carro, tu não enxerga tanto. Mas se visitar assim, isso já era. Num lado era tudo mais simples e a gente vivia mais Mais livre.